Muito bem, agora a informação ao vivo. Tamires França está na Polícia Rodoviária Federal para falar sobre o projeto Mapear, um estudo que vai levantar os pontos vulneráveis de exploração sexual nas BRs que cortam aqui o estado de Sergipe. Na janela da informação, Tamires, com você. Ricardo, olha, o projeto Mapear é um projeto que existe desde o ano de 2003 em todo o país. E começa hoje toda a atuação da Polícia Rodoviária Federal em todo o Brasil, inclusive, claro, aqui em Sergipe. E a gente vai trazer agora todos os detalhes com o chefe de comunicação aqui da PRF, o Flávio Vasconcelos. Eu soube que é um projeto que visa principalmente coibir a exploração sexual de crianças e adolescentes, e o objetivo é esse, identificar os pontos vulneráveis, ou seja, pontos propícios à exploração. Boa tarde, obrigada pela participação no Balanço Geral. Como é que ocorre esse trabalho que inicia-se hoje e mobiliza todo o efetivo? Boa tarde, Tamires, boa tarde, Ricardo, e a todos que nos assistem. A Polícia Rodoviária Federal inicia hoje, 1º de agosto, o projeto Mapear. Como o próprio nome diz, nós faremos o mapeamento de todas as rodovias federais que cortam o nosso país, aqui em Sergipe não é diferente, e vamos verificar quais são os pontos vulneráveis à exploração sexual de crianças e adolescentes. É bom lembrar que um ponto vulnerável não necessariamente é um ponto de exploração sexual de crianças e adolescentes. São locais em que há possíveis atributos, há possíveis atribuições que podem levar aquele ponto a ser, sim, um ponto vulnerável à exploração sexual de crianças e adolescentes. E o detalhe é que nós não podemos revelar quais pontos são esses, justamente para não atrapalhar. Características importantes sobre esses pontos é que geralmente são locais de pernoite de caminhoneiros, locais onde são vendidas bebidas alcoólicas, e aí cria-se todo um cenário propício para exploração, seja em troca de dinheiro, em troca de brinquedo ou em troca de qualquer coisa que seja um atrativo para essas crianças e adolescentes. E por isso a gente aproveita não somente para enfatizar o trabalho da PRF, que também ajuda o poder público a coibir a exploração, mas também de chamar a atenção de toda a população que passa pelas rodovias, que passa justamente pelas estradas ou mesmo as comunidades que moram no interior de Sergipe, onde isso ocorre de forma expressiva. Então, população, vamos denunciar. Se vocês passam pela estrada, em um posto de gasolina, percebe algum cenário semelhante com essas características que eu citei, é bom observar. E a gente tem dados, viu? Dados do Brasil de pontos. No Brasil são mais de 2.000 pontos, né? 2.400 pontos foram mapeados pela Polícia Rodoviária Federal no ano de 2017 e 2018. Isso no país. No Nordeste, nós tivemos cerca de 644 pontos vulneráveis à exploração sexual de crianças e adolescentes. E aqui no estado de Sergipe foram mapeados 138 pontos. A polícia faz esse trabalho, utiliza como ferramenta um aplicativo que todos os policiais têm disponível em seus smartphones. E nesse aplicativo, ele vai verificar o ponto de vulnerabilidade, se atende aos requisitos e marcar aquele local. O sistema já é georreferenciado, consequentemente, você tem um mapeamento geral que é enviado à base de dados nacional. Essa base de dados vai servir, inclusive, para as ações para reprimir situações de vulnerabilidade a crianças e adolescentes em todo o país. Além do aplicativo, que é uma ferramenta que auxilia os policiais, existe o trabalho feito em loco nas estradas e que já existe realmente comprovação de que esse trabalho coíbe mesmo, evita o tipo de exploração. Nós já fazemos esse trabalho desde 2003, inclusive pontos que eram considerados críticos, com a presença ostensiva da polícia, do poder público, com ações educativas voltadas aí para a criança e para o adolescente, nós percebemos que ao longo dos anos, um ponto que era considerado crítico, ele passou a ser um ponto vulnerável e no ano seguinte essa vulnerabilidade deixou de existir. O ponto simplesmente desapareceu, através de um trabalho de mapeamento preventivo que envolve a Polícia Rodoviária Federal, mas também outras instituições de segurança pública, o poder público de maneira geral e a sociedade. É bom lembrar que a sociedade ela tem um papel fundamental nesse processo quando ela faz a denúncia à polícia ou qualquer outra instituição. Porque no momento em que há a denúncia, as instituições elas vão até o local apurar e de fato anular, saturar aquela situação para que não aconteça de fato uma exploração sexual de criança e adolescente. Então vamos aproveitar que estamos ao vivo e também falar como a população de todo o estado de Sergipe pode fazer a denúncia se porventura passar por alguma estrada, por alguma rodovia e perceber o envolvimento ilícito de crianças e adolescentes com exploração sexual. O telefone de emergência da Polícia Rodoviária Federal é o 191.
A ligação é gratuita e pode ser feita inclusive através de telefone celular. Então, o cidadão que está pela rodovia, observou alguma situação de vulnerabilidade de criança e adolescente, entra em contato com a PRF através do 191, passa as informações. Para nós, o que interessa é a denúncia, não denunciante, ou seja, é mantido o anonimato e a polícia vai fazer o seu trabalho de ir até o local e verificar de fato se aquele é um local de exploração sexual de crianças e adolescentes. Muito obrigada, chefe de comunicação aqui da PRF em Sergipe, Flávio Vasconcelos. Obrigada, Ricardo, Tamires France, ao vivo para vocês do Balanço Geral. Obrigado, Tamires. Obrigado ao Vasconcelos pelas informações ao vivo.